coisa importante, depois de nós termos estudado praticamente durante 4 semanas sobre as emoções, nós vimos que o medo hoje é o que é dominante no nosso planeta, né? E principalmente o medo, ele impede bastante que a nossa comunicação com o ajustador do pensamento. E uma das coisas que gera bastante medo chama-se culpa. Então, é importante nós estudarmos a culpa de modo separado, principalmente devido às questões religiosas que nós temos hoje no planeta. Praticamente quase todas as religiões elas vivem com base na culpa, como se fossem intermediárias, como se tivessem o papel de intermediárias entre Deus e o ser humano, e com isso se abriu um campo enorme para que as pessoas pudessem ser manipuladas, principalmente pelo medo, com base na culpa de que se eles são pecadores, eles vão para o inferno, vão para o paraíso, vão para o céu, vão acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E, obviamente, quando você se vê ameaçado na sua vida, você sente medo. Então, as religiões, elas não deixam de ser um fator bastante importante em relação ao medo hoje. E esse trabalho que nós vamos aqui apresentar, ele se chama A Culpa e as Suas Relações com a Religiosidade e o Sentido da Vida. Vocês vão entender por quê. E esse trabalho foi uma tese que foi apresentada na Universidade Federal do Paraíba, e eu fiz um sumário disso daqui, porque eu achei muito bacana, porque são informações científicas, sabe? Eles pegaram, fizeram um belíssimo estudo sobre essa questão da culpa e suas relações com a religiosidade e o sentido da vida. Por isso que vocês vão ver nome de autores, né? Ano, eu mantive assim, e estou dando, obviamente, o crédito aos autores que fizeram isso, que é a Gilmara de Araújo Pereira e o Tiago Antônio Avelar de Aquino, que eu não conheço, mas eu faço questão de dar o crédito para eles por isso. Bom, a nossa agenda vai ser, nós vamos ver a culpa na perspectiva da psicologia, a culpa na perspectiva religiosa e do sentido da vida, a culpa na perspectiva da própria culpa em si, a culpa na perspectiva de O Livro de Urântia e como lidar com a culpa. O mais bacana desse estudo, né, que foi muito bem feito por essa dupla, é que quando nós juntamos com as informações do Livro de Urântia, a gente acaba entendendo que a culpa não tem o mínimo sentido. Pode ter o sentido de aprendizado e de reparação, mas ela não tem um sentido de verdade, a culpa. Porque você só pode ser culpado se você se rebelar contra Deus. O resto é experiência. E a gente se sente culpado o tempo inteiro. Então é bacana podermos ver as definições que a humanidade diz sobre a culpa e depois poder comparar com o que o Livro de Urântia fala da culpa. No nosso estudo sobre as emoções, nós vimos que a culpa é prima do medo, vizinha da vergonha, e o medo é irmão gêmeo da ansiedade. Então, se forma um círculo dessas 4 emoções. Se eu te ponho culpa, ele vai gerar medo, e o medo gera ansiedade. Se eu te ponho culpa e ponho uma culpa em público, ele te gera vergonha. Então, nós ficamos rodeados, presos dentro dessas 4 emoções. E aí você imagina, se a culpa já é algo pesado, o medo é mais pesado ainda, porque nós vivemos numa sociedade com base no medo. E isso gera ansiedade. Ansiedade porque você não sabe como lidar com a situação, o que vai acontecer com você. Então, é isso que é importante entender. Isso daqui está absolutamente interligado. Pois bem, o que significa, né,
a culpa na parte psicológica, né? Tanto a autoculpa como o sentimento de culpa. Esse daqui é uma apresentação que tem bastante texto, né? Porque é uma apresentação, não tem como ter muitas figuras, e a gente vai ter que ler, mas é bom vocês prestarem atenção e entenderem os conceitos que estão por trás disso, porque é isso que nos prende no dia a dia. Primeiro, a culpa pode ser considerada como a responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesma ou a outrem. O processo de identificação e atribuição de culpa refere-se à descoberta de quem determinou o primeiro ato ilícito ou prejudicial, e pode se dar tanto no plano subjetivo, intersubjetivo e objetivo. A autoculpa é uma qualidade da consciência estagnadora dominada por emoção moral, complexa, incômoda e imatura, relacionado com a autopercepção do descumprimento de normas ou princípios éticos aceitos ou impostos à consciência, para viabilizar o convívio intersocial. E aqui que a religião usa e abusa da culpa. Porque é algo que você está vivendo em sociedade, que você tem um convívio, e a gente vai ver as formas que se pega as pessoas através da culpa na religião, né? E é uma percepção sua. A pessoa, o padre, o pastor, sei lá quem falou, e eu fui contra aquilo que ele falou. Só que nesse meio tempo, não existe, do seu lado, do lado do culpado, um questionamento de que se o que foi falado corresponde à verdade, se o que foi falado corresponde aos meus valores internos de verdade. E aí isso pode causar um estrago, porque principalmente pais que querem que filhos logo cedo sigam a mesma religião e obrigam toda uma família a seguir conceitos que para ele correspondem à verdade, e que não necessariamente seja verdade. O melhor exemplo disso é a mutilação que se faz nas mulheres na África e nunca ninguém questionou por que se faz. Quando foram questionar, falaram, mas alguém 200 anos atrás falou que era importante. E nunca mais ninguém questionou por que aquilo é importante, se aquilo tem validade. Então você aceita como uma verdade e aí você se autoculpa por ir contra aquela verdade. E o sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação, isto é, julgamento de um comportamento passado, tido como reprovável por si mesmo. Nossa, eu gritei em algum lugar, que vergonha, estou me sentindo culpado de ter feito aquilo. É um sentimento passado. Então, a culpa na perspectiva da psicologia. O termo culpabilidade e culpa são utilizados para designar duas faces de um mesmo fenômeno. Culpa deve designar os aspectos objetivos da responsabilidade de uma ação ou omissão perante uma norma legal. Refere-se a uma realidade objetiva. Culpabilidade é utilizado para expressar a vivência que a culpa provoca no indivíduo e tem caráter eminentemente subjetivo e psicológico. Eu me sinto culpado. A pergunta é, por que eu estou me sentindo culpado? Quais normas que eu estou burlando para sentir essa culpa, onde eu mereço uma punição? Externa ou interna? A culpa seria como uma dor que invade a pessoa. Não por esta ter medo do castigo, nem por ter feito o irremediável, mas somente em face da pena assumida pela rejeição de um valor moral ou ideal maior. Então, você acredita em determinadas coisas, você tem aquilo como valores internos seu, e você rejeitou aquele valor, e você se sente culpado por isso. A culpa é uma condição emocional desagradável, diretamente seguida à transgressão, que persiste até que algum tipo de equilíbrio seja restaurado por reparação ou confissão e perdão, e que independe de outros saberem da transgressão. Então ele diz assim que
realmente a culpa, se você sente e se você realmente teve algo de culpado, você pode acalmar a culpa com a reparação. Confissão ou perdão. E por aí você vê que a igreja se utiliza da confissão abundantemente para que os fiéis pecadores, porque comeu doce no dia que não podia comer, e lá confessar sua vida da culpa. A culpa trata-se de uma dívida, onde eu devo alguma coisa para alguém. Como a culpa é aquilo que carece, a sua essência só é entendida em face da plenitude e realização humana. A noção de culpa é complexa porque envolve processos filosóficos, teológicos e psicológicos, além de o termo ser associado à angústia e ao mal-estar. E como nós vimos também, o medo está ligado à culpa e à vergonha. O sentimento de culpa é uma das mais relevantes causas psicológicas da infelicidade na vida do adulto. Tal sentimento possuiria raízes no inconsciente. Por esse motivo, não apareceria conscientemente por medo da reprovação social. Logicamente que tudo está ligado ao seu inconsciente. Se os seus pais te colocaram conceitos muito fortes religiosos na infância, você vai ter que lidar com eles na adolescência e quando adulto. Porque ele vem do teu inconsciente, ele está gravado, aquilo é um programa que roda dentro de você. E é aí que você tem que ressignificar isso que te foi falado. A educação moral poderia causar atitudes irracionais e remorsos sem nenhuma razão plausível. Você se pergunta, cara, mas por que eu estou me sentindo culpado disso? É algo que vem de dentro, que te toma e que você fala, pô, eu não fiz nada, mas eu acabo me sentindo culpado, porque nós temos um juiz interno que está nos julgando. E a gente vai ver como esse juiz, né? Para se reduzir os efeitos negativos de uma aprendizagem moral rígida, seria necessário examinar as causas do sentimento de culpa irracional, o qual geralmente decorre da socialização na infância. Por isso que, num certo sentido, não deixa de ser bom os pais darem uma vida religiosa para os filhos, mas quando os pais querem imputar esta vida religiosa através das crenças deles, é um problema. Porque nem sempre essas crenças são as melhores para os filhos, apesar que o pai, no melhor do seu entendimento, faça com que a criança seja educada naquele ambiente. Não existe uma culpa do pai ou da mãe. Eles acham que estão dando o melhor para aquele ser. E a gente não sabe as consequências do que aquele melhor que os pais estão dando podem causar no futuro com aquela pessoa. O Aquino e Medeiros, eles propõem uma definição de culpa baseada em pressupostos teóricos e empíricos no âmbito da psicologia. Por meio de um instrumento chamado escala multidimensional de culpa, ele considera a hipótese de que a culpabilidade compreenda 3 fatores: uma culpa subjetiva, uma culpa objetiva e uma culpa temporal. E eu gosto muito dessas definições, porque ele mostra bem os nossos estados de culpa que nós passamos no dia a dia, né? Por exemplo, a culpa subjetiva, ela está relacionada a pensamentos inadequados, como sentir culpas por maus pensamentos, desejos proibidos ou ter inveja. Eu conheci, porque já morreu, uma pessoa que tinha muitas questões de ter maus pensamentos. Essa pessoa não conseguia aceitar, em hipótese alguma, os maus pensamentos e não sabia lidar com isso. O fato de você ter desejos ou ter inveja. Veja, tudo isso faz parte das nossas causas antecedentes, da nossa genética. Faz parte de nós. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esse é o ponto. E não se sentir culpado por ter esses pensamentos, né? Uma criança, por exemplo, quando deseja, isso é muito normal, uma criança de 5, 6 anos, fala para os pais assim, eu quero que vocês morram, porque vocês não estão me deixando fazer isso. Ela não está, e aí depois ela se sente culpada. Mas essa criança não está querendo que os pais morram de verdade. As crianças querem que esses pais saiam da frente para que ela possa fazer o que ela deseja. Esse é o ponto. Só que isso depois causa culpa. Eu desejei que meu pai morresse, ou a minha mãe. Então, a culpa subjetiva diz respeito ao sentimento de culpa, remorso, vergonha e autocondenação.
Ainda ela existe quando se pensa ou se faz algo considerado errado, ou quando se deixa de fazer alguma ação que favoreça o próximo. Muitas vezes, uma coisa que pode nos dar culpa é você ter uma intuição e você não seguir a sua intuição. Isso é muito curioso. E aí você acaba quebrando a cara, num certo sentido. Isso faz parte do aprendizado, né? Você fala, pô, devia ter seguido a minha intuição, não ter feito isso. Mas também pode virar uma armadilha para você das suas vozes mentais querer te direcionar e você achar, não, mas eu devia ter feito, não devia ter feito, ou ter brigas internas. Essa dimensão não trata de ações concretas dos indivíduos, mas de aspectos de subjetividade, pensamentos e sentimentos. A culpa objetiva se refere ao mal-estar, um remorso ou arrependimento relativo a algo que se realizou ou se deixou de fazer. Essa culpa refere-se à existência de alguma ofensa que o indivíduo fez a alguém. Justamente por isso ele sente remorso. A culpa objetiva ocorre quando alguma norma é descumprida e o transgressor é considerado culpado, mesmo que não se sinta assim, mas aí você vai ter alguém que aponte o dedo para ele. Nesse caso, existe uma infração concreta e um responsável, uma culpa pessoal em que o indivíduo viola os seus padrões de consciência adquirido. Por exemplo, alguém bêbado dirigindo e sabe que não deve dirigir, atropela e mata uma pessoa. Isso vai gerar uma culpa objetiva, né? Porque ele fez uma transgressão consciente daquilo que ele fez uma transgressão consciente, né? A culpa temporal é outra culpa muito normal que as mães passam, que os pais passam, principalmente agora que as mães trabalham, e está relacionada com a perspectiva da relação do ser humano com o tempo, associada ao cumprimento de tarefas, a administração do tempo para realizar algo ou estar com entes queridos. Diz respeito à culpa pela perda do tempo em relação a atividades diárias, profissionais, familiares, gerando consequências negativas à saúde psicológica. Também podem estar relacionados com excesso de ocupação profissional, em prejuízo do contato com a família e com os amigos. Indubitavelmente, a culpa estaria relacionada com a violação de normas, sejam elas sociais, legais, morais, éticas ou religiosas. Já no contexto religioso, a concepção de pecado, juntamente com a noção de remissão ou penitência, exerceria o poder de reordenar a normatividade infringida. Essa questão do tempo, as mães que trabalham sentem muito, porque elas têm que não só ter o papel de mãe, mas também têm que ajudar no prover da casa. Ou o próprio profissional acha que não cumpriu todo o trabalho na empresa. Isso é uma forma sutil de uma empresa, por exemplo, manter as pessoas presas ao trabalho, onde elas sentem têm um sentimento que estão devendo algo para a empresa. Elas podem trabalhar 12 horas por dia, mas elas chegam em casa e falam, cara, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, é algo assim frustrante, porque você se sente mal, isso vai te dar medo de ser mandado embora, de ter baixa avaliação e tudo mais. É terrível é uma forma muito sutil de gerenciamento numa empresa que você também pode fazer. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si só. A base desse sentimento, do ponto de vista psicanalítico, é a frustração causada pela distância entre o que não fomos e a imagem criada pelo superego daquilo que achamos que deveríamos ter sido. Então, aqui você tem uma dicotomia entre aquilo que você espera de você, que você espera que você faça, e aquilo que você efetivamente faz. E aí vem a cobrança interna. E essa cobrança interna vai brigar, esta cobrança interna de nós para nós mesmos, vai brigar consigo própria, porque não fez aquilo que tinha planejado. Há também outra definição para o sentimento de culpa, quando se viola a consciência moral pessoal, ou seja, quando pecamos ou erramos, surge o sentimento de culpa. Agora, a gente teria que ter muito claro o que significa pecar, o que significa errar. Porque a igreja, a sociedade, os costumes nos impõem aquilo que significa pecado. Mas será que isto realmente é um pecado para mim? Por que no passado não era pecado e agora é pecado?
Então, é porque os costumes estão fazendo isso. Então, eu estou realmente infringindo alguma lei? A gente tem que se questionar isso. O arrependimento, aí ele fala de arrependimento e remorso, mas o que é arrependimento? É uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais, sendo muitas vezes expressado pelo termo desculpa. Olha, desculpa eu ter feito isso para você. Eu sinto muito. Eu realmente não pensei, né, nessa possibilidade. A palavra arrependimento é de origem grega e significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual. Mudança de direção e mudança de mente. Mudanças de atitude, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução, desde que o arrependimento seja sincero. Desde que você fala, realmente eu tive um comportamento não adequado neste caso. Então, eu percebi o meu comportamento e eu mudo este comportamento. Agora, se eu peço desculpas apenas para conseguir alguma vantagem de alguma forma, isto não existe um arrependimento, mas existe sim um jogo de que eu pego a vítima, peço desculpas para que ela entre no meu jogo e eu continue com poder sobre ela. Que é muito o que acontece quando você tem as pessoas que são vítimas, entre aspas, porque não existe praticamente ninguém vítimas, e as pessoas que são os carrascos das vítimas, né? Existe uma relação entre os dois. Quando o carrasco vê que vai perder a vítima, ele se desculpa. A vítima acha, coitadinho, ele é tão lindo, vou voltar atrás. E aí continua o jogo. E aí vai indo até que a vítima se libere dessa situação. O livro de Urântia fala que a riqueza da bondade de Deus leva o homem que errou ao arrependimento. Então, não é pela culpa, mas quando você entende o quão bom é Deus, o quão belo é tudo isso, é que você fala, cara, eu não tenho por que agir dessa forma. Eu quero agir através da bondade, mas não pela culpa necessariamente. Diferente do remorso, em que a pessoa não sofre, o remorso, a pessoa não que sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado ao outro. Olha a diferença, né, entre remorso e arrependimento. Pensando apenas no próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu. Cara, a gente vê muito isso, lamento falar, mas na política, né? Os caras, eles falam que tem, eles não se arrependem. E eles só falam de remorso, entre aspas, para fugir de alguma coisa, né? No arrependimento, verdadeiramente, percebe-se, sensibiliza das consequências ruins dos seus atos causaram para outras pessoas. Porque o ponto do arrependimento é o que eu causei para o outro. Tudo bem que a gente pode pensar na perspectiva do porquê que o outro permitiu que eu causasse isso para ele. Mas não importa, eu causei alguma coisa para o outro. Como eu posso reparar esta causação? Essa dor pode levar o arrependido a uma ação de reparação. Então, você tem uma ação, você causa uma ação e você repara. Isso que é importante, a reparação. Como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, para não mais causar mal a outros. O arrependimento pode assim ser considerado como uma dor sentida por causa de uma dor causada. Isto não é verdade, por exemplo, para pessoas alcoólatras, porque elas podem se arrepender no dia seguinte da sua ação, tão logo vem na bebida, elas cometem a mesma ação. Então, eles não têm um verdadeiro arrependimento, né? Dúvidas até aqui? Para a gente ver a parte religiosa? Ficou alguma dúvida até aqui? Quem está com culpa? Quem está se sentindo culpado? Pior que a culpa é a tal da dívida histórica. É verdade. Tudo bem? Mas tá Tranquilo? tudo tranquilo. Tudo Ótimo. tranquilo. Uhum. Posso continuar? Vamos ver a culpa sobre a perspectiva religiosa, que essa eu acho que assim é a mais delicada, né? Muito bem.
Agora foi. Vocês estão vendo? Espiritualidade e religiosidade. A definição de religião implica a presença de alguns elementos, como a orientação de normas morais, a presença de mitos, de ritos e símbolos da comunidade social, além da relação que ela pode ter com a espiritualidade. Existe uma imprecisão na definição de religião, já que esse termo tem um significado para cada pessoa, pois é conceituado pelos valores herdados na infância e não por valores impessoais. Alguns autores propõem uma psicometria da religiosidade, tendo em conta os componentes da atitude afetivo, cognitivo e comportamental. Isso daqui é ótimo também. Primeiro, o conhecimento religioso, ele corresponde à procura do conhecimento sobre Deus, mediante a leitura das Sagradas Escrituras e dos livros que tratam da religiosidade. E, obviamente, quem nos impulsiona a isso é o sexto, sétimo espíritos ajudante da mente, o nosso ajustador do pensamento, né? Porque nós temos esse impulso interno de buscar Deus. Refere-se também à busca de conhecer as doutrinas ou preceitos religiosos, a participação em reuniões que discutem religião e em conversas em que há troca de experiências sobre a própria religiosidade. Então, você está conhecendo a religião. A segunda parte refere-se ao comportamento religioso. A procura e seguimento de valores e normas religiosas, da influência da religiosidade nas decisões de uma pessoa, questionando-se se ela age de acordo com o que a religião prescreve como o mais correto. E a gente vê isso muito nas igrejas. Outro dia passaram um vídeo muito engraçado, acho que num dos grupos aí, mostrando o padre falando que quem bebia cerveja ia para o inferno. Tá bom. Então, é a religião ditando as normas do que você deve fazer. Refere-se também à participação e frequência nas celebrações e orações coletivas e ainda à relação de comunicação com Deus em orações pessoais. Veja, temos o conhecimento e o comportamento. O terceiro domínio é o sentimento religioso, que diz respeito às emoções e sentimentos provocados por músicas religiosas ou pela entrada numa igreja e pela união de alguém ao superior. E depois a corporeidade religiosa. Essa representa a expressão corporal feita para se demonstrar a religiosidade, como levantar os braços para louvar a Deus, ajoelhar-se para rezar, bater palmas nos momentos de cânticos e movimentar-se com o corpo como maneira de expressão, a união a um ser transcendente. E aqui que absolutamente o bicho pega. Porque se aqui você tem o conhecimento, você discute com os companheiros da igreja o comportamento, a igreja te passa os comportamentos, você tem aquele sentimento. A hora que você entrega o seu corpo para esta manifestação, você se entregou completamente aquele sentimento, aquela manifestação, e aí aquilo provavelmente vai virar crença. Porque você internalizou, inclusive, corporalmente. E aí você começa, através desse movimentar os braços, de cantar hinos, de fazer tudo, achando que está louvando, e realmente pode estar louvando, você internaliza tudo isso de uma forma muito rígida, muito forte. E aí depois, caso você tenha dúvidas a respeito, isso vai gerar uma culpa muito grande para você. Além do aspecto atitudinal, a religiosidade foi muitas vezes compreendida como uma busca de sentido. Assim, torna-se relevante compreender essa perspectiva à luz da análise existencial do Viktor Frankl, né, que é o fundador da logoterapia. Quem foi o Viktor Frankl? Ele foi um médico austríaco, fundador da logoterapia, que explora o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. Ele passou 3 anos em Auschwitz, né? E quando você lê o livro dele, é maravilhoso, maravilhoso num certo sentido, ver como ele conseguiu sobreviver, tudo o que acontecia naquele campo em Auschwitz, como ele só tinha uma alimentação praticamente de água suja, porque tinha pouquíssima coisa, uma vez por dia, e como as pessoas, no momento que aqueles prisioneiros decidiam morrer, eles morriam rapidamente, porque eles não aguentavam mais e eles se entregavam à morte, né?
E o que manteve o Viktor Frankl vivo? Porque ele pegava papéis, né? Ele roubava papéis e ele estruturou o seu livro, né? Com papéis roubados do escritório do campo nazista. Ele foi liberado em 27 de abril de 1945. E aí ele foi diretor da Policlínica Neurológica de Viena por 25 anos. E a coisa mais incrível que ele conta no livro, nesse livro O Homem em Busca do Sentido, né, que ele publicou em 1997, que ele escreveu em 9 dias, é que ele fala que quando os americanos soltaram os presos de Auschwitz, todo mundo saiu, ninguém sabia para onde ir. Eles não tinham mais referências de vida. Eles não sabiam se tinham família, se não tinham família, onde eles moravam, o que era. Eles ficaram totalmente perdidos naquela mata quando se viram em liberdade. E aí que vem a questão do sentido da vida. A logoterapia e a análise existencial, né, que é a análise que você faz da pessoa, compreende que a motivação primária do ser humano é a busca de sentido. E hoje a gente tem um monte de terapias, um monte de gente falando, não, temos que ter um sentido na vida, buscar um sentido. Por que você está aqui? O que te move? Na sua compreensão, quando essa busca é frustrada, o ser humano é acometido por uma sensação de vácuo existencial e pode, obviamente, entrar em depressão. Segundo Frankl, a sociedade atual estaria acometida por uma neurose sociogênica caracterizada pela drogadização, depressão e agressão. É só olhar os jornais, é só olhar o que está acontecendo. A questão das drogas, a depressão, como aumentou bastante, principalmente após a pandemia, e a violência. Para ele, essas 3 categorias valorativas que conferem sentido à vida, valores vivenciais, vivenciar algo ou alguém, valores criativos, criar obras artísticas ou científicas, e valores atitudinais, tomar uma postura perante uma situação imutável. Né? Isso daqui é que vai te dar valores. Você vivenciar realmente algo ou estar com alguém, fazer alguma coisa criativa pela sociedade e ter uma postura perante uma situação imutável. Isto é, adaptabilidade a algo que você efetivamente não possa mudar. Uma das formas mais antigas de busca de sentido é a prática da religião. Óbvio, né? Porque a religião é quem faz com que a gente se eleve do mundo animal para o mundo espiritual. Então, nós teríamos um sentido na nossa vida, principalmente de buscar os valores divinos. Não obstante, ela é tratada na logoterapia como objeto de estudo na tentativa de compreendê-la como um fenômeno propriamente humano. Mas não é só humano. Isso daqui é um fenômeno que faz parte, pelo livro de Urantia, né? É muito claro que faz parte do nosso desenvolvimento de seres de origem animal para seres de origem espiritual, para seres evoluídos para o espírito. Apesar de uma diferença fundamental entre a concepção da religião e a análise existencial, enquanto a primeira aponta um único sentido, a segunda compreende que há vários sentidos na vida. O único sentido da religião é a busca de Deus, é você se espiritualizar. Já ele acha que tem vários sentidos na vida. Por outro lado, a análise existencial como uma modalidade de psicoterapia está preocupada com a cura da alma, enquanto que a religião, de forma geral, está intencionada na salvação da alma. E aqui é bacana comparar com o livro de Urantia, porque a gente sabe que não é nem a cura da alma, nem a salvação da alma, mas a criação da alma. O livro deixa muito claro que nós estamos aqui para criar as nossas almas, para, através das nossas decisões e dos nossos valores, e aí sim salvar as nossas almas. Então, não é nem cura nem salvação, mas criação e continuação após a morte. No que se refere às afinidades, ambas reconhecem que a questão da busca de sentido decorre da consciência da finitude. O que significa a consciência da finitude? Medo da morte. Então, eu preciso achar algum sentido para que eu não venha a ir para o inferno, para o limbo ou para o paraíso, onde quer que eles falam que eu tenha que ir. Então, essa consciência da finitude nos dá medo e a gente procura por algo superior. O fato de que todo ser humano irá morrer evocaria uma pergunta pelo sentido da existência.
Frank abordou a culpa como um dos possíveis elementos trágicos da existência, como a dor, a culpa e a morte. A culpa seria um aspecto especificamente humano, portanto, ter relações com a consciência e com a liberdade. E é realmente humano. Sobretudo, estaria associado com a escolha de um não dever ser. Em outros termos, o ser humano sente-se culpado quando realiza algo que tinha menos sentido e deixa de concretizar algo hierarquicamente mais valoroso. Isso daqui é muito importante e isso tem um ensinamento no livro de Urântia, porque quando nós temos que nos guiar pelos nossos valores mais elevados internamente. Então, isso daqui é verdade. Essa culpa decorre da consciência de ter agido de forma incongruente entre a vontade de sentido e os valores existenciais. Porque é exatamente aquilo que o livro de Urântia fala. Então, o que vale para nós, que hoje todas as terapias estão baseadas, é que a gente tome ações com base nos nossos valores existenciais. Obviamente que aí vem a pergunta, como a gente descobre os nossos valores existenciais, né? A culpa também gerada pela cultura judaico-cristã, um resíduo da doutrina do pecado original, aquela coisa de quando você vai à igreja, você tem que bater 3 vezes no peito, que é a sua culpa. Você imagina você batendo no peito, isso é, você está informando ao seu corpo, às suas 50 trilhões de células, que você é culpado, que você tem um pecado original. Qual a reação que você pode ter no dia a dia? Você está imprimindo isso dentro de você, batendo no seu peito. Então você está se impingindo uma culpa que você nem sabe o porquê que você tem e da onde ela veio. E aí você está ainda batendo no peito, imprimindo nas suas células. Óbvio que você vai ser um ser que vai se sentir culpado por qualquer coisa que você faça. Não precisa, é só uma questão de bom senso. A pessoa se sente pecadora e não sabe como espiar o pecado ou como se perdoar, pois às vezes nem sabe o que fez. E aí, obviamente, você vai aonde? Na igreja se confessar. E aí o padre vira para você e fala: meu filho, reze sem Ave Maria, sem Pai Nosso, você está perdoado. Do quê? Ou pensa que é indigna porque acredita que o que fez é irreparável. Não tem nada irreparável. Obviamente que se você cometeu um assassinato, você matou uma pessoa num momento de raiva, tudo, é irreparável a vida daquela pessoa. E você, de alguma forma, por mais difícil que seja, vai ter que reparar isso dando vida a outro, fazendo outras coisas. E é um sentimento de culpa realmente bastante difícil quando você faz algo impossível e que pode tirar a vida de uma pessoa ou causar danos irreparáveis para ela. Muitas vezes a raiz tem origem na infância. Está aqui, ó. Muitas vezes não, a maior parte é na infância. Quando os pais, parentes, professores, educadores religiosos tratam os erros como grandes problemas. Isso pode causar sentimento de culpa que não tem base real. E isso é uma técnica interessante, porque a hora que eu te ponho culpa, eu te deixo acuado. Mas ao mesmo tempo que eu te deixo acuado, eu crio na pessoa uma rebeldia. Porque ela está sendo impingida de algo que ela não necessariamente tem a culpa. Então, ela pode ou se rebelar de forma muito grande, violenta, ou ela pode ficar vítima de alguém. Uma pessoa postou no grupo aquela questão do trauma, é muito bom aquele vídeo mostrando, você vê que a maior parte das pessoas na cadeia, elas foram violentadas quando eram pequenas ou apanhavam violentamente. Agora, a culpa, não vou discutir a ação, mas ela foi educada para aquilo. Ela está reagindo àquilo que ela recebeu do mente dela na infância. Então, se os pais tivessem ideia do que é criar filhos, eles pensariam 10 vezes antes de fazer qualquer ação com os filhos, ou mesmo ter filhos. Não que não se tenha que ter, mas a gente tem que, pelo menos, ter um pouco de consciência como educar filhos, porque você causa um problema enorme e depois você acusa quando o seu filho é adulto. Eu não sei o que essa criança faz comigo, eu não aguento mais esse cara. Meu, você que foi a causa disso lá atrás. Só que aí você culpa o outro, porque é mais fácil, né? Por um lado, a culpa é uma condição humana, por outro, o sofrimento é psíquico, óbvio, decorrente da culpa, que pode levar as pessoas ao desejo de obter perdão,
Fato observado no judaísmo e no cristianismo, os quais existem os ritos específicos de redenção. Perdoar o quê? Para quem que você vai pedir perdão se você está se autoculpando? Não tem nada externo. Não adianta você ir no muro das lamentações. Não adianta você confessar para o padre. Você tem que ver o que aquela sua ação causou e se você tiver um mínimo de consciência, como eu posso reparar esta ação que eu fiz? Não concordo, não diz respeito aos meus valores. Não agir de forma legal. Tem um caso muito interessante que uma pessoa conta num livro, que um assaltante, ele roubou várias casas num condomínio nos Estados Unidos. E depois ele realmente se arrependeu. Ele falou, cara, eu fiz coisa errada. Sabe o que ele fez? Ele foi em cada casa devolver aquilo que ele tinha roubado, pedir desculpas, e a maior parte das pessoas não só o acolheram, como deixaram tudo que ele tinha roubado com ele. Mas olha a hombridade dessa pessoa, de ter a coragem de voltar nas casas e pedir desculpas. Ele foi reparar. Impressionante esse caso. Depois eu passo o nome do livro para vocês, está aqui. Um estudo acerca dos correlatos valorativos da culpa encontrou uma associação entre os valores normativos, tradição, religiosidade e obediência, e a culpa subjetiva, ou seja, as pessoas guiadas pela tradição, religiosidade e obediência apresentam maior sentimento de culpa. Então, quem está na igreja, quem segue as tradições, quem é extremamente religioso em relação a uma igreja e obedece, obviamente que ele vai apresentar maior sentimento de culpa, porque aquilo foi impregnado em todas as células daquela pessoa. Vamos dizer que a religião, sim, foi importante, é importante para conter a violência humana, mas do jeito que ela está sendo utilizada hoje, ela está sendo para aprisionar o ser humano e não para libertá-lo. A pergunta é, a religião institucionalizada é necessária? Se você ler no documento 72 do livro de Urântia, ele fala que no país próximo, naquele planeta próximo à Terra, que eles puderam comentar, não existe a religião institucionalizada. A religião é uma instituição da família. E uma pessoa do governo passa vendo como a família está educando religiosamente os seus filhos. Então, a religião institucionalizada não necessariamente seja necessária, desde que haja um programa, uma forma de se educar as crianças e a família tenha como ter algum tipo de adoração, de reconhecimento. Só que no nosso planeta, o que acontece é que a religião virou e é uma bengala para todo mundo, porque ninguém realmente consegue ou tem dificuldades em viver num mundo que está prestes a explodir de tanta bomba atômica, de maldades que nós estamos vendo no mundo como um todo, né? Da briga que acontece no Oriente Médio. Cara, é difícil lidar. Então, o pessoal corre para a religião. Só que a religião está sendo gerenciada por seres humanos e cada um quer que a religião faça aquilo que ele acha que é a verdade. Então, ele fala em nome de Cristo, ele fala coisas lindíssimas, como um papagaio que ele lê na Bíblia e repete lá, e dizendo é assim, e ninguém questiona. Por que que é assim? Quem falou que a Bíblia, desculpa, né, o que eu vou falar, é um livro sagrado? Não que não seja, quem dá o valor de sagrado somos nós. O que nós temos que aprender com o que a Bíblia nos ensina é diferente de considerar aquilo sagrado e de fazer com que a gente fique escravo daquilo. Isto é usar a razão. É questionar cada um dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e perguntar: isso é verdade para mim? Isso me diz respeito? E aí você consegue se liberar, num certo sentido, dessas crenças e achar suas próprias verdades. É simples? Não. Mas é uma forma também de você se educar e achar os seus valores internos.
A culpa na perspectiva da culpa, né? Como é que é essa história da culpa em si? Essa imagem eu acho ótima porque é uma sombra apontando o dedo para uma pessoa. É uma sombra. O que é a culpa, cara? Que poder ela tem, né? Então, a culpa tem dois aspectos. Primeiro é que é uma força centrífuga em nós que se manifesta pela atribuição da culpa aos outros. Então, eu não consigo lidar com isso e culpo o outro, ou seja, a procura de um culpado que não seja nós mesmos, que esteja fora de nós. Se o início da culpa é quando nos acusamos, assumimos um fardo, seu término é quando reconhecemos as verdadeiras causas e decidimos mudar. Mas é uma coisa muito fácil eu apontar a culpa para o outro. Olha o que você me causa. Você a vida inteira fez isso para mim. Você que me dá dor de cabeça. A pergunta é, por que você deixa ele dar dor de cabeça em você? Por que você não se manifesta em relação à pessoa que está te causando um mal? Ah, porque eu tenho pena. Ah, porque coitadinho. Ah, porque toma remédio. Não. Isso é jogo da pessoa para te manter. Você tem que questionar e se colocar. Olha, o seu comportamento me causa isso. Eu me sinto assim devido a você fazer isso. Eu me sinto. E não acusar. Você é isso, você é aquilo outro. Não acuse. Ponha sempre como você se sente. Olha, eu me sinto muito mal quando você fala essas palavras para mim. Como que a gente pode chegar num acordo para você não falar? O que eu posso estar causando em você para você estar falando essas palavras para mim? E aí você limpa a situação. Mas não adianta acusar o outro. A culpa, quando atrelada à força centrífuga, leva-nos sempre a achar um culpado fora e não dentro. Não carregamos culpa de nada. Se não temos culpa, não temos responsabilidade. Se não temos responsabilidade, não precisamos mudar. Se não mudamos, não evoluímos. Ou seja, efeito idêntico ao caso da autoculpa. Ambas nos conduzem à escravidão. Em ambos os casos, curvamos-nos ao mesmo Senhor, a ignorância sobre nós mesmos e a nossa negligência em procurar mudar-nos internamente. Porque é mais fácil eu manter a inércia. Eu sou perfeito. O outro que tem que mudar para aquilo que eu quero que ele seja. A culpa para fora denomina-se projeção. Eu estou projetando no outro alguma coisa minha. É o fenômeno psicológico através do qual nós projetamos a responsabilidade sobre as nossas vidas e da evolução em algo ou alguém externo. Sintetizando, buscamos sempre atribuir a culpa a algo ou alguém que não sejamos nós mesmos. Dessa forma, as coisas ficam bem fáceis, pois nos colocamos como espectadores, quando, na verdade, deveríamos ser protagonistas da nossa vida. A minha vida é miserável por sua culpa. Não. É 50% de cada um. Não existe nada na nossa vida é só de uma pessoa. Se uma aceitou, ela também tem responsabilidade por ter aceito. Se a outra faz, é porque a pessoa também aceitou que ela fizesse. Então, querer, o outro tem 80%, eu 20%, não é verdade, é 50-50. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, não adianta culpar o outro pela sua mazela. E o outro aspecto da culpa é a força centrípeta. É uma autoacusação e sempre encontra terreno fértil nas pessoas que não têm autoconfiança. Na medida que nos assumimos, na medida que não nos assumimos, não nos aceitamos como nossas virtudes e defeitos, na medida que não entendemos a lei da natureza de ação e reação, prendemos-nos na culpa, ou seja, a culpa de si mesmo nada mais é do que a medida da nossa ignorância sobre nós mesmos. Tá vendo? Você põe para o outro, você não aceita que você tem virtudes e defeitos, você tem dificuldade em pedir perdão, ou pedir desculpa e reconhecer que você errou. Enquanto você não se autoconhece, uma forma de se proteger é pôr a culpa no outro. Porque é mais fácil. Eu tiro esse peso de mim mesmo. Tem pessoas que precisam tirar esse peso de si porque elas não suportam a culpa, elas não suportam
esse estado aqui. Então, teria que ter um trabalho interno para que ela começasse a perceber e aí começasse a ter uma mudança, né? A culpa por si mesma não traz evolução, pelo contrário, ela nos torna mais pesados, mais densos e impossibilitados de continuar caminhando em sentido do autoconhecimento. Lógico, você está preso nela, você está com medo, você está com vergonha, você está com culpa. Lembra que as emoções estão todas conectadas. A culpa não liberta e se escraviza, já que simplesmente nos culparmos por uma situação, mesmo que tenha causado muito mal a alguém ou à humanidade, e não agir sobre a sua verdadeira causa, perpetua o estado de erro e, consequentemente, impossibilita a conscientização e a reparação desse ato. Quando concluímos que a culpa é nossa, necessariamente devemos ir para o passo seguinte, ao reconhecimento, que é a reparação. Se reconhecermos que erramos, o porquê de termos errado, a causa que nos levou a cometer o erro, devemos, em ato contínuo, buscar mudar nossos pensamentos e atitudes, já que os pensamentos estão nos bastidores da ação física. A grande questão aqui é se você quer fazer isso tudo aqui. Pessoas conscientes que querem se socializar, estar com outras, que querem uma evolução espiritual, elas vão seguir este caminho. Agora, você tem as pessoas que pouco estão se ligando para os outros. Eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e o outro que se dane. Então, a gente tem que ter um pouco de consciência se nós desejamos estar vivendo em sociedade, né? E se formos no caminho do autoconhecimento e do amor ao próximo, de reconhecer o outro, do amor que a gente pode ter pelo outro, porque ele está batalhando na vida tanto quanto nós. Se simplesmente nos culparmos e não agirmos na causa, estamos nos posicionando contra nós mesmos, deixando uma energia estagnada em nosso interior, esperando uma solução. A culpa é um veneno que fica dentro de nós, assim como a raiva. E ela fica dentro de você, porque o outro pode nem estar ligando para você, mas você está se sentindo culpado. Quem está com veneno? Você, não o outro. O outro pode nem ter se magoado com o que você falou, você não sabe, mas você está lá remoendo. Quem está sendo envenenado? Você. Por isso, uma pessoa que se culpa não consegue ver solução para si mesma, entrando num estado de desarmonia e contradição com uma das principais leis da natureza, que é a evolução. Ou seja, carregar culpa é confrontar-se consigo mesmo e com o universo. Então, quando você perdoa o outro, você não perdoa o outro. Você perdoa aquela energia que você está sentindo dentro de você. E, ao mesmo tempo, você libera o outro. Mas você está liberando a você, aos seus sentimentos. Aquilo que você projeta no outro que ele fez de errado com você. Muitas pessoas acham que para se liberarem da culpa que as aprisiona, necessitam do perdão daqueles que a feriram. Este, certamente, é mais um erro em que incorrem. Não que não possa, num ato de humildade e educação, pedir perdão ou desculpar-se pelo mal que causou. Melhor ainda, se puder recompensar e restituir à vítima aquilo que lhe foi diminuído. Porém, jamais se pode atrelar a manutenção da autoculpa à condição de ser ou não concedido perdão por parte do outro, porque este veneno está dentro de você. Então, você reconhece. Se o outro quiser te desculpar, tudo bem, mas você fez o seu papel de pedir desculpas, e aí é problema do outro se ele aceitar ou não a sua desculpa. A concessão ou não do perdão por parte da vítima passa a ser um fator alheio à existência da culpa, já que não lhe é causa e sim efeito. Nesse diapasão, quando reconhecemos nossa culpa, cessamos o ato danoso e passamos a agir em conformidade com as leis do universo. Assim, o ato de perdoar já não depende mais de nós, e sim do outro. Essa é a maravilhosa equação divina, que, se aproveitando de um erro, concomitantemente criou uma prova à vítima. Olha só, a vítima ainda está sendo testada na sua grandeza de coração, seu poder de aceitação, compreensão das leis divinas e na sua capacidade de conviver e amar. Então, não só você é testado, você cresce, como a vítima também, ao entender e ao perdoar você
ela também cresce, porque ela também saiu do pedestal dela. Muito bonito isso daqui, nesse teste do coração. Ambos acabam crescendo, né? Tipos de culpa. Sentir culpa é uma emoção humana primária e todos nós, em algum momento, sentimos culpa. Mas, devido à nossa cultura e educação ocidental, fomos criados com a ideia de sermos pecadores, culpados do pecado original. Algumas pessoas foram educadas com este forte sentimento de culpa, de não merecimento e de serem indignas. Assim, elas se sentem culpadas por qualquer falta, qualquer erro, por menor que seja. Torna-se muito grande dentro delas e alimenta essa culpa. Então, existe a culpa natural, o remorso por algo que você fez ou falhou de fazer, a culpa tóxica, que é a sensação secreta de não ser uma pessoa boa, uma fraude, a culpa existencial, o sentimento negativo que surge da injustiça que você percebe no mundo e não consegue pagar suas próprias dívidas com que a vida lhe oferece. Essa culpa existencial é interessante, porque a hora que você serve ao outro, você não tem que pagar nada para o mundo. Você tem que se trabalhar e servir ao seu próximo. E essa culpa existencial ela está muito ligada à Igreja Católica, porque você nasceu já sob o pecado original. Você já nasce culpado. Isso é uma coisa assim absurda, né? Então, é um sentimento negativo mesmo, mas agora, sirva ao seu próximo, ame ao seu próximo, e essa culpa existencial some. Ao identificar qual o tipo de culpa que você carrega, você pode livrar-se dela reparando o que fez ou purificando esse sentimento, mudando seus pensamentos. Tão simples assim. Muito bem, a culpa na perspectiva do livro de Urântia. Dúvidas até agora? Estão culpados ainda ou já passou um pouco da culpa? Entenderam a questão da culpa, pessoal? Sim. Qual é a sua grande culpa em vida? Não precisa falar. Qual é a sua grande culpa em vida? Pensa nela agora. Do que você realmente se sente culpado? Agora pergunta, por que eu me sinto culpado disso? Quem me culpa? Com que autoridade este ser ou esta coisa está me culpando? Que normas que eu burlei para me sentir culpadas? Foram minhas normas internas ou foram normas religiosas? Ou que me imputaram pelos costumes da sociedade? E que você está se deixando levar? Porque a hora que você faz esse exercício, a culpa, tudo dentro de nós, o que quer que seja, precisa da sua energia para continuar vivo. Então ela vem, pega a sua energia, te põe a culpa, que vai para a sua emoção, aí o seu pensamento pensa e você alimenta esse lobo mau dentro de você. Ele está te roubando a sua energia. Você está sendo roubado da sua energia com a culpa, com a raiva e com tudo mais. É por essa razão que justamente a culpa é totalmente pessoal, não é? Pessoal. Totalmente pessoal. Então, no sentido que você, mesmo que você tenha uma relação patrão-empregado, marido e mulher, professor-aluno, que alguma coisa não está dando certo, a culpa, entre aspas, é sempre sua. Porque você tem a chave para resolver a questão. Aceitando, Exato. né, reparando, ou dialogando e conversando, dizer, olha, vamos entrar aqui no acordo. Então, é sempre algo muito pessoal. E a religião tira isso da gente, porque ela joga isso para o divino. Né? Perfeito. Então, quando eu foco que existe um ser, um paraíso perfeito, e eu sou imperfeito, ou em algumas religiões mais espiritualizadas, assim, com relação à reencarnação, né? Eu estou vindo de outras vidas e eu não sei disso, e eu não domino isso, a culpa vem cada vez mais pesada. Esse é o problema. E ela vem lá de dentro, e nossa mente, que a gente sabe que o inconsciente, ele roda esses programas à nossa revelia, e nós temos que reescrevê-lo, porque é pesado mesmo a gente sentir essa culpa, né? Não faz sentido
Você errou, tá bom. Agora, eu gostei do que você falou, porque a verdade, o que você está dizendo é verdade. Conversa, conversa. Tenta reparar a situação. Tenta chegar num acordo. Não adianta deixar a coisa solta e Não ficar é, carregando ou barrigando. não é confessar com o padre, né? É com quem Não é você tem a confessar com o dívida, padre. ou quem você acha que tem alguma dívida contigo, né? Ir lá e conversar. Né? É Lógico, não é difícil, com o não é padre. fácil. É. Lógico que não. Mas aí que a gente começa a dominar o próprio orgulho, a própria vaidade. A gente começa a olhar de outra forma para nós, me puta, errei, desculpa, olha, realmente minha atitude. Porque a questão, pessoal, viver, a gente está causando impacto nos outros, querendo ou não. E você pode causar mais impacto ou menos impacto. Agora, o quanto de impacto você causa nas pessoas que elas reagem à sua presença? É isso que você tem que ver. Eu sou uma peste, que quando eu chego, o pessoal quer, que nem eu vi agora, estava dando risada, o Jeff Bezos vai dar um passeio aí no Blue Origin, e o pessoal começou a fazer uma campanha para que ele não voltasse para a Terra. Porque a Amazon prejudica os funcionários barbaramente. Então chega a esse ponto do que eu estou causando para os outros para eu ficar bilionário. É isso que você tem que olhar. Para a pessoa falar, fica lá em cima e não volta para o planeta, cara, tem que ter alguma coisa muito ruim por trás disso. E é isso que você tem que olhar. Fala, E talvez, Marcelo. só um minutinho, talvez você vá falar isso agora, quando você citar o livro de Urântia, mas o que eu acho, e eu digo isso para os meus alunos, para as pessoas que conversam, de olha, gente, a gente tem o direito de errar. Então, quando você diz assim, eu tenho o direito de errar, não de permanecer no erro, né, claro, mas eu tenho o direito porque eu sou um neófito, eu estou aprendendo ainda, e isso tira um peso muito grande. Né? Mas Você quando está assim, certo, Luciano. né, quando você diz assim, não, eu tenho que acertar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que tirar 10 sempre, aí não dá certo. Tanto é que a gente vai ver no livro de Urântia que ele fala que o único pecado que tem é a rebelião contra Deus. O resto não existe o pecado. É isso que é interessante. Eu falo isso há muito tempo, mas eu mesmo não tinha compreendido a profundidade disso. Porque se você está num planeta evolucionário, onde você aprende pelo erro e acerto, existe pecado? Não pode existir, seria uma incongruência de Deus. Como é uma incongruência de Deus, as religiões falarem que sexo é pecado, que sexo não te leva ao divino. Não existe isso. O erro do sexo é a promiscuidade. Nós vamos falar sobre a semana que vem sobre o sexo, é a promiscuidade. Isso é uma falha, pelo menos em termos morais. Agora, a vida sexual normal, ela não pode ser contra a evolução, porque seria uma incongruência de Deus. Isso chama-se consubstanciação. Deus tem que ser coerente com as coisas que ele faz. O livro até fala, ele não pode criar um círculo quadrado. O círculo é círculo. Ele não pode burlar as normas que ele mesmo fez. Legal? Vamos ver a perspectiva do livro de Urântia, que é muito legal. Porque a gente vai ver que a culpa realmente é uma coisa que não é assim. Que não existe, num certo sentido, né? Como se fala aqui no planeta. Então, a culpa, na perspectiva do livro de Urântia, ele fala, olha, é o que a Estela postou lá no coisa, né? O cristianismo sofre uma grande limitação porque se tornou identificado nas mentes de todo mundo com uma parte do sistema social, da vida industrial e dos padrões morais da civilização ocidental. E também com a política, né? E assim o cristianismo parece haver patrocinado involuntariamente uma sociedade que titubeia sob a culpa de tolerar uma ciência sem idealismo, uma política sem princípios, uma riqueza sem trabalho, um prazer sem restrições, um conhecimento sem caráter e um poder sem consciência e uma indústria sem moralidade. Há muitas influências espirituais e todas são como uma. Mesmo o trabalho dos ajustadores do pensamento, a nossa essência interna, ainda que independente de todas as outras influências, invariavelmente coincide com o ministério do espírito nas influências combinadas do espírito infinito e espírito materno. Ele está dizendo que o nosso ajustador, o nosso ser interior, está sempre trabalhando em conjunto com o espírito infinito da terceira pessoa, com o espírito materno do nosso universo local.
À medida que essas presenças espirituais atuem nas vidas dos urantianos, elas não podem ser desmembradas. Quer dizer, a gente não sabe que presença espiritual nós estamos recebendo. Por isso que eu sempre pergunto quando eu vejo qualquer coisa, que energias estão por trás disso? Verdadeiras. Nas vossas mentes e nas vossas almas, elas funcionam como um único espírito, apesar das suas origens diversas. Isso aqui é importante, pessoal. E à medida que essa administração espiritual unificada é experimentada, ela torna-se para vós a influência do Supremo. Quem experiencia tudo é o Ser Supremo que está em desenvolvimento, que é sempre capaz de eximir-vos de falhar e de isentar-vos de culpa perante o vosso Pai nas alturas. Vamos entender direito o que significa que é sempre capaz de eximir-vos de falhar e de isentar-vos de culpa perante o vosso Pai nas alturas. O que significa isso? Que se tudo é experiência, as suas falhas não são suas falhas, elas são experiências para o Supremo. E que a partir do momento que você cresce com essas experiências, você está isento da culpa. Porque você fez o quê? Você ajudou o Supremo a crescer. Tem coisas que você faz à sua revelia. Por que você fez aquilo? Quem nos garante que não seja uma experiência do próprio Supremo através de você? E como é que o Pai, que faz com que o Supremo seja o Deus experiencial, pode culpar alguém que está ajudando o Supremo a crescer em experiência? Entende por que a culpa não faz sentido, desde que você consiga crescer com a experiência? Porque o próprio Supremo, e aí que a gente se pergunta, será que esses seres que fazem coisas horríveis, eles não podem estar também a trabalho, na experiência do Supremo? Porque o universo tem que esgotar todas as experiências possíveis e imagináveis. E aí você está o quê? Isentado de culpa. Então, a culpa realmente é algo totalmente relativo, porque você não sabe o quanto que o Supremo é que está agindo para que tudo aquilo aconteça a fim de que seja uma experiência do universo. Na ausência de ensinamentos errôneos, a mente da criança normal, move-se positivamente quando surge a consciência religiosa, porque nós somos programados para isso, que a leva na direção da retidão moral e do servir social, mais do que negativamente, fugindo do pecado e da culpa. Olha aqui, a criança, nós somos programados já para isso. Aí o pai leva a criança para a igreja cheia de crenças, ele vai tirar essa coisa natural da criança. Pode haver ou não conflito no desenvolvimento da experiência religiosa, mas estão sempre presentes as inevitáveis decisões, o esforço e a função da vontade humana. O sentimento de culpa, não a consciência do pecado, vem da comunhão espiritual interrompida ou da queda do nível moral dos nossos ideais. A liberação desse apuro apenas pode advir da compreensão de que os vossos mais elevados ideais morais não são necessariamente sinônimos da vontade de Deus. O homem não pode esperar viver à altura dos seus ideais mais elevados, mas ele pode ser fiel ao seu propósito de buscar a Deus e tornar-se mais e mais como ele. Mais do que claro está escrito, nós vamos errar. A gente não consegue nesse mundo finito e do jeito que viver à altura dos nossos ideais mais elevados, porque o próprio mundo te põe barreiras, a própria família põe barreiras, todo mundo te põe barreiras. Mas se você for fiel a se tornar mais e mais como Deus, é isso que importa para a evolução. Então não tem culpa. Isso também é outra coisa incrível, que foi colocado tudo de volta depois que ele foi embora. Jesus aboliu todas as cerimônias de sacrifícios e expiação. Ele destruiu a base de toda a culpa fictícia e o sentimento de isolamento no universo, declarando que o homem é um filho de Deus. O relacionamento criatura-criador foi reposicionado na base da relação filho-pai. E Deus torna-se um pai cheio de amor pelos seus filhos e filhas mortais. E aí vem a religião, coloca um intermediário que te enche de culpa.
No entanto, a interpretação do homem para tais conflitos primitivos entre a vontade do ego e a vontade do não-ego nem sempre é confiável. Apenas uma personalidade suficientemente bem unificada pode arbitrar sobre as disputas multiformes entre os anseios do ego e a consciência social que nasce. Obviamente, o anseio do ego é que ele seja totalmente satisfeito. Só que aí você tem uma consciência social que te põe limites em você ter todas as suas satisfações. E daí vem a educação do animal que somos nós inicialmente. O eu tem direitos, do mesmo modo que o próximo os tem. E nenhum dos dois pode fazer reivindicações da atenção exclusiva e do serviço do indivíduo. O fracasso em resolver esse problema dá origem ao tipo mais primitivo de sentimento humano, a culpa. E foi aqui do que eu estava falando, que o Luciano falou, que se a gente conversar, você consegue resolver as coisas, né? Chegar a acordos para que tanto suas necessidades internas sejam atendidas, como as necessidades as necessidades do outro também. Caligástia rebelou-se. Adão e Eva cometeram uma falta, mas nenhum mortal subsequente nascido em Urântia jamais sofreu algo na sua experiência espiritual pessoal devido a esses erros. Todos os mortais nascidos em Urântia, desde a rebelião de Caligástia, têm sido de alguma maneira penalizados no tempo, no nosso desenvolvimento. Mas o bem-estar futuro dessas almas jamais foi colocado em perigo no que quer que seja em relação à sua eternidade. Nenhuma pessoa jamais é levada a sofrer de privação espiritual, vital, por causa do pecado de uma outra. O pecado é totalmente pessoal quanto à culpa moral ou às consequências espirituais, não obstante possa ter as suas amplas repercussões nos domínios administrativos, intelectuais e sociais. Quer dizer, tanto a rebelião de Caligástia de Lúcifer como a falha de Adão nos causa problema, né? Mas isso não impede o nosso desenvolvimento. Por um outro lado, o que dá para entender é que a gente consegue evoluir mais ainda, porque a gente é obrigado a tomar mais decisões, apesar de todo o sofrimento causado pelas condições que nós estamos vivendo hoje no planeta. O sentido ou sentimento de culpa vem da consciência de haver se violado os costumes, o que não é necessariamente um pecado. Não há pecado verdadeiro quando há ausência de deslealdade consciente a Deus. Então, vocês vejam que Adão e Eva tiveram uma falha, mas não um pecado, porque eles não se rebelaram contra Deus como Lúcifer, Caligástia e todo mundo mais. Eles falharam, sim, na missão deles, mas não cometeram pecado, por isso foram perdoados. Então, se você não está indo contra Deus, contra a consciência da deidade, contra o controle de Deus de todo o universo, tudo aquilo que o Pai faz por nós, você só está no mundo da experiência e aproveite o mundo da experiência. Exatamente como todos os mortais egoístas, foi aquele servidor infiel com um único talento, pois jogou a culpa da sua própria preguiça no seu senhor. E muito propenso a pôr a culpa nos outros fica o homem quando ele se depara com os fracassos causados por si próprio, muitas vezes colocando a culpa sobre quem menos a merecia. Jesus não esteve na iminência de morrer em um sacrifício pelo pecado. Ele não iria expiar a culpa mortal inata da raça humana. A humanidade não tem culpa racial perante Deus. A culpa é puramente uma questão do pecado pessoal e consciente, da rebelião deliberada contra a vontade do Pai e contra a administração de seus filhos. Tá? Quer mais claro do que isso? Eu fiz um pecado. Cara, você não fez um pecado. Se você reparou, se você não matou de forma consciente, se você não está causando danos às pessoas, tudo é experiência. Tudo é aprendizado. Está aqui, ó. Mais claro, se você acredita, acha que o livro de Urântia tem valor, mais claro impossível para se liberar das culpas que as religiões nos impõem. Tá?
Não temos culpa racial nenhuma, mesmo porque a técnica de evolução é justamente as causas antecedentes que vêm através da genética. Então você não pode ser culpado por isso. Dúvidas? O Sabino fez uma pergunta, se não me engano, deixa eu ver se eu. Veja se o Marcos poderá discorrer nos 3 minutos, tudo isso, sobre o oposto da culpa, talvez a inocência ativa. Tá bom, Sabino, eu vou terminar aqui e vamos ver se eu falo sobre isso. Alguma dúvida? Tudo bem? Tá todo mundo quietinho hoje, estou gostando de ver. Então tá bom, pessoal, vou continuar que já estamos quase no final. Como lidar com a culpa, né? Então, a grande questão é essa, porque a culpa existe, cara. Por mais que o livro nos ensine tudo isso, a culpa existe. A gente sente culpa. Ontem mesmo teve uma situação muito interessante, porque eu fiz uma coisa e eu me senti culpado daquilo que eu fiz. Falei, mas por que eu estou me sentindo culpado? Aí eu fui lá e tentei reparar a minha culpa. E aí eu tive uma resposta, e aquilo me acalmou, né? Porque eu realmente falei, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não foi nada grave, foi só uma coisa simples, né? Mas aquilo me deu um sentimento de culpa. Foi muito engraçado o sentimento. Mas o sentimento era meu, né? Não tinha nada a ver com a situação. Eu que interpretei. Isso é legal a experiência. Eu interpretei incorretamente. Foi um problema unicamente meu. Como eu me senti culpado, eu tentei reparar. E no fim eu descobri que quem tinha interpretado errado era eu. Então acontece isso também, né? A nossa interpretação. Bom, a gente sabe que nós temos as nossas emoções, né? E aqui nós temos os nossos impulsos de sobrevivência. Nós temos o quê? A nossa herança genética, né? Que são as causas ascendentes que vêm dos pais e da nossa raça. Nós temos a herança social, que vem dos pais e do país em que vivemos e do mundo em que vivemos. Nós temos a herança religiosa, que geralmente vem dos pais, e aqui o ajustador nos coloca os valores do paraíso. A gente sabe, a gente viu pelo livro de Urântia, que uma das funções do ajustador que mora na nossa supraconsciência é imprimir esses valores em nós, e nós utilizarmos esses valores no dia a dia. E com base nesses valores do paraíso, nesse impulso de sobrevivência que a gente tem, nessa herança social, genética e herança religiosa, nós temos que tomar decisões. É esse o ponto. E isso daqui, para nós, é uma coisa muito simples, tomar decisões em cima desta parte humana. Porque nós herdamos, está em nós e está gravado em nós. O que nós temos que praticar são os valores do paraíso. Então, as perguntas que você pode se fazer é: quem nos culpa? É a herança social? É a herança genética? É a herança religiosa? O que está me culpando? Isso são os hábitos da minha família e dos meus pais que faziam isso e eu tenho que seguir, porque se eu for contra os meus pais eu vou me sentir culpado? Ou é algo especificamente do meu país, dos costumes do meu país? Ou é simplesmente uma questão religiosa? E perguntar com que direito este algo nos culpa, me culpa. Por que eu estou acreditando nele? Que base que ele tem para poder me culpar? Uma pergunta que eu posso fazer: quem está sentindo a culpa? Ah, sou eu. Eu quem? Eu quem que está sentindo a culpa? Por que somos sensíveis a essa culpa? Por que ela está nos pegando? Que sensações a culpa nos causa? E aí você pode mapear o seu corpo e ver o que ela te causa, né? Ela te causa uma dor no peito, um mal-estar no estômago, ela te causa uma angústia. E quando você traz tudo isso à consciência, geralmente você tira aquilo do limbo, traz a consciência e coloca a luz. E o próximo passo é perguntar: legal, é verdade, eu cometi uma falha, como eu posso reparar esta falha? E aí você vai e repara a falha. Mas o problema é você descobrir esta base. O que desta herança que nós recebemos está te culpando? Né?
Disse Jesus: os meus discípulos não devem apenas cessar de fazer o mal, mas devem aprender a fazer o bem. Vós não deveis apenas ser purificados de todos os pecados conscientes, mas deveis recusar-vos a dar abrigo até mesmo aos sentimentos de culpa. Está aqui, ó. Quando eu questiono tudo isso, eu não dou abrigo ao sentimento de culpa e não me enveneno. Se confessardes os vossos pecados, eles estarão perdoados, e assim deveis ter a consciência vazia de ofensas. Muito bem. Se confessardes, eu posso ler, eu posso confessar para o padre, eu posso confessar para um amigo, eu posso confessar para um estranho, ou eu posso sentar comigo e conversar com a minha centelha divina. Por que não conversar consigo próprio? Se conversar consigo próprio não for suficiente, escolha um amigo e converse com ele. Desde que ele não seja radical ou qualquer coisa, e peça para ele não te criticar, mas te ajudar a elaborar, porque tem amigos que você tem que são amigos da onça. Você fala, nossa, eu estou sentindo, mas também olha seu modo de agir. Olha o que você faz o dia inteiro com as pessoas. Cara, você não está ajudando a pessoa a fazer isso. Então, você tem que ter uma escuta ativa. Legal, o que está te doendo? Por que você se sente culpado? E tente escutar com a escuta ativa sem criticar a pessoa. Fala, e vem cá, por que você está tendo esse tipo de comportamento? Isso veio da sua casa, da onde? Por quê? O que te move a fazer isso? E aí você ajuda a pessoa a elaborar a dor dela. Porque é fácil a gente criticar a dor do outro. É fácil a gente apontar o dedo para o outro. Fala, também olha o teu jeito. Quem é que te suporta? Pode ser insuportável, cara, mas numa hora dessa é uma dor. A gente tem que acolher e tem que ajudar a pessoa. O sentimento de culpa é quando nos julgamos negativamente ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos padrões ou padrões impostos pela sociedade. A gente viu lá. A culpa tem uma função adaptativa. Ela é própria da natureza humana. No nosso cérebro existe o sistema límbico, responsável por todos os nossos julgamentos morais e também pela sensação de culpa e vergonha. Está aqui, ó. É o cérebro emocional. A pesquisadora Brené Brown descreve que a culpa é considerada saudável quando nos move em direção a pensamentos e comportamentos positivos. Essa reflexão saudável nos prepara para novas rotas e evita que tomemos as mesmas atitudes que tragam novamente o sentimento de culpa. É a sensação de lições aprendidas à vida que segue. Você cria novas conexões neurais, né? Nos move para novas conexões neurais. A culpa versus responsabilidade, sentimento pesado, sentimento leve. Produz pensamentos negativos, produz pensamentos positivos, porque eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Sente vergonha, se sente capaz de mudar, porque está pensando no assunto, está elaborando as suas ações. Bloqueia ações e atitudes, busca ações e atitudes. Desistência, persistência em se corrigir, porque muitas vezes não é simples a gente corrigir um programa dentro de nós depois que ele foi gravado. A culpa refere-se ao passado. Eu não devia ter feito isso. A responsabilidade refere-se ao presente. Sim, eu vou mudar esta situação. A culpa desespera, eu estou ferrado, o que eu vou fazer? Minha vida acabou. A responsabilidade fala, vamos fazer um plano para sair disso e nos organizarmos? A culpa faz você repetir o erro. A responsabilidade faz você aprender com o erro. A culpa impede a reparação, ainda mais se tiver raiva envolvida. Mas também ele mereceu. Aí você fica se justificando. Eu fiz porque ele mereceu. Ele tinha que passar por isso mesmo. Implica em tentar de novo. A culpa dá queixas, obstáculos e problemas. A responsabilidade, a ação, vai procurar soluções alternativas e possibilidades. A culpa te dá um sentimento de fracasso, porque você sente que você não está agindo com aquela bondade que você pensa que é, enquanto que a responsabilidade te dá um sentimento de realização, de mudança interna. Culpa te traz irritabilidade e impaciência. A responsabilidade aumenta a tolerância. Se sente merecedora de coisas ruins. Você vai se sentir merecedora de coisas boas, porque você está se trabalhando internamente.
reduz a autoestima, preserva a autoestima, destrói relações, constrói relações. Impede mudança, implica mudança. Então, você tem culpa versus ação, responsabilidade, razão. Se você sente culpa por algo que fez ou deixou de fazer, pense pelo lado positivo. Você está no grupo da maior parte dos seres humanos. Quem sente culpa tem maior capacidade de empatia e conexão com o outro. Nos seres humanos, com desenvolvimento psicológico saudável, é natural esses sentimentos, muitas vezes seguidos pelo remorso, raiva e vergonha, pois eles nos direcionam para a nossa própria evolução pessoal. É importante que eles permaneçam em nós pelo tempo que for necessário, para que possam nos servir como um aprendizado e não ficar remoendo. A culpa torna-se preocupante quando pensamentos e comportamentos são direcionados de uma maneira que parece não se chegar a lugar nenhum, a não ser a autodestruição. A culpa pode nos trazer a sensação que estamos paralisados. É como se a pessoa que se arrepende voltasse todos os seus pensamentos para um ideal constante de negatividade. Pode não ser uma questão simples lidar com a culpa, principalmente se envolve traumas profundos ocorridos na infância ou mesmo quando adulto. Né? Imagina uma mãe, por exemplo, um pai que atropelou o próprio filho. Já vi isso, o cara estava dando ré e não viu a criança atrás. Ele não tem culpa, mas imagina a dificuldade dele poder lidar com isso. É uma cobrança que vem do inconsciente, como uma gravação rodando até ser resolvida, ou melhor, reescrita. Esta energia não resolvida, armazenada no interior, faz com que seu organismo gere células para o sistema imunológico, com o intuito de se defender, ao invés de gerar células cerebrais, que possibilitam estados mais elevados de consciência, e isto pode travar a vida. Nós vimos como o medo trava a vida, e a culpa está ligada ao medo. Não sou merecedor, mereço ser punido, não sirvo para nada mesmo, e assim por diante. É necessário olhar de frente, assumir a dor que isso possa ter causado a si ou ao outro, raiva ou ressentimento. O próximo passo é partir para a reparação, tanto interna, como o auto-perdão, quanto externamente, reparar a ação pedindo desculpas ou restituindo o que foi subtraído, moral, algo material. Existem técnicas, e na maioria dos casos uma ajuda externa é aconselhável, e muitas vezes necessária quando não se consegue resolver por si mesmo. E aí nós vimos a semana passada técnicas, né, para várias técnicas de como lidar com as emoções. Uma delas é você escrever 20 minutos, todo dia, sobre as causas das suas culpas, dos seus medos, das suas inseguranças. Escrever, como num diário, sem pôr barreira nenhuma. Deixa sair, deixa a sua emoção vazar para fora. Outra coisa que você pode fazer também é entrar em contato. Quando você entra em contato, que imagens vêm à mente quando você sente culpa? Que palavras te acusam ou te defendem da situação? Quais as sensações no corpo que você sente? Nos sentimentos fora a culpa, quais são os sentimentos associados? Vergonha, medo, rejeição? A gente sabe que a vergonha e o medo estão associados à culpa também. Reparação envolve o auto-perdão e pedido de desculpas ao outro, se for o caso. Auto-perdão. Reconhecer que todos cometemos erros. Repetir para si mesmo, eu me perdoo e a todas as pessoas pelos meus erros do passado. Perdão ao outro. Se possível, vá conversar com a pessoa que te causou um mal. Explique as suas razões, entenda as razões delas e repare o erro. Desenvolva a maior compaixão para consigo mesmo. Naturalmente, você comete erros e sofre com eles. Pense que você não está sozinho. Compreenda que não somos perfeitos. Identificar e assumir o sentimento, entender que a vida não está completamente sob nosso controle, não há problema nenhum em errar. Por sinal, não existe erro. Existem ações que podem ou não ser reparadas. Seja gentil com você. Está doendo e eu sinto muito pela minha dor. Não há problema em sentir o que estou sentindo agora, mas quero reparar o que eu fiz. Isso tudo significa que eu estou acolhendo os meus sentimentos e não estou jogando embaixo do tapete. Se você jogar embaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde aquele pó
vai sair lá de baixo e vai te incomodar. Então, assuma a dor, assuma tudo e repare. E pode ocorrer uma situação interessante, que principalmente ocorre muito em famílias, quando o pai ou a mãe são extremamente destrutivas para um filho. Eu já vi muito isso quando eu participava de constelação familiar, pais extremamente destrutivos, né? E isso pode ocorrer em situações onde seja necessário um reposicionamento em relação a antigas crenças ou afastamento de pessoas e familiares. Quando uma antiga crença te domina muito ou a tua família é muito destrutiva. Quando isso acontece, a melhor coisa que um ser humano pode fazer é ir para a sua vida. É realmente deixar os pais, que é uma coisa bastante difícil, traz muita culpa para a pessoa, mas esta pessoa tem direito à vida. Ela não precisa ficar com uma mãe ou com um pai extremamente destruidores, porque ela tem direito à vida, ou a uma religião que a castra excessivamente, né? Geralmente, a pessoa que assim se liberta carrega um sentimento de culpa por ir contra algo profundamente estabelecido ou considerado de muita importância até então. Só que a vida da pessoa é mais importante do que essas coisas profundamente estabelecidas. Ela tem direito à vida. Por que ela teve uma mãe destruidora, um pai destruidor ou uma igreja destruidora? Não importa. O importante é eu me liberar disto e ir para a minha vida. Vai sentir culpa? Vou, mas você tem que lidar com esta culpa e a sua vida vai ser outra. E por último, esta mãe que tinha um filho de 15 anos e que ela fez, eles pararam praticamente de trabalhar para cuidar desse menino que era um borderline, que se automutilava. Olha o que ela acabou escrevendo, né? Pais de suicidas, não sintam culpa, diz mãe de menino que se matou aos 15 anos. É muito triste ver um filho abatido. Ele teve todo o nosso amor, amparo, acolhimento e orações. Teve também suporte psiquiátrico de perto. Não levamos nenhum peso de culpa. Fizemos nosso melhor. Paramos nosso trabalho para nos dedicar em tempo integral a ele. Nunca negamos um abraço. Eu também tive depressão e borderline. Demorou mais de 10 anos para achar o tratamento certo. Micael era um jovem bom, respeitador, honesto, puro e muitas vezes ingênuo. Acreditava nas pessoas e no amor. Tratava todos como iguais. Passou a se sentir um peso para nós. Quer dizer, ele começou a sentir um peso para os pais. Olha o que faz um borderline. Ele sabia que estávamos tomando antidepressivos também e achava que a vida dele estava nos matando. E dizia sempre que nos amava. Quer uma situação mais delicada do que essa? E olha que interessante, a mãe também teve, a mãe, o pai, eu tive, né? Eles foram já, teve depressão e borderline. Para quem não sabe, borderline são esses jovens que se automutilam e que eles dizem que a dor da automutilação é muito menor do que a dor psicológica que eles sentem. Então, eles ficam se mutilando porque eles sentem menos dor. É uma situação extremamente difícil. Mas que bacana esse depoimento desse pai e desta mãe ao fazerem isso, né? E como o Marcelo gosta, né, na curva das frequências, o David Hawkins fala que a culpa, após a vergonha, que é a frequência mais baixa, a culpa é a segunda vergonha, frequência mais baixa, está em 30 Hz, tá vendo? Enquanto quando você está em alegria e amor, você está em 500 Hz. Quando você está nesses estágios depressivos, de medo, dor, apatia, culpa e vergonha, você está em 20 Hz. Sempre que você está nesse estágio aqui, o teu ajustador tem dificuldade em se comunicar com você, principalmente no medo. O livro deixa muito claro que nós temos que vencer o medo para que ele possa colocar como um ponto de apoio em nós, então, nos guiarmos. Então, você imagina se o medo é 100 Hz, imagina você com vergonha, culpa e apatia. O Alpedro Almódovar falou, eu e muitos espanhóis sofremos uma educação religiosa, uma educação de culpa e castigo. Acho que é uma educação perfeita para criar psicopatas. Vocês têm dúvidas sobre isso?
E Confúcio fala: o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. É isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Dúvidas?